Vamos lá. A gente vai falar, como o Thiago já avisou, essa aula aqui ela faz parte das nossas aulas sobre a Reforma Protestante, tá? Então, não tem a ver com a temática anterior, do Thiago e do Saul. É uma outra temática que já foi tratada aqui. As aulas anteriores foram gravadas também, elas vão subir para o YouTube junto com essa, então depois vocês conseguem ver isso por uma sequência lógica. Tá? Então já não tem nenhuma expectativa de estar no mesmo assunto anterior, é um novo assunto. E o assunto dessa aula de hoje é sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Tá? Eu vou separar essa aula em 5 partes, tá? Em 5 pequenas partes. A primeira delas é o ofício sacerdotal nas Escrituras, depois o desvio da igreja, o redescobrimento da doutrina por Lutero, implicações práticas e, por fim, considerações da confissão de fé batista, para a gente trazer uma leitura para o nosso contexto específico, tendo em vista sermos batistas. Tá? Então, assim, uma implicação prática para a nossa realidade do que significa esse sacerdócio universal. Então, começando, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes, eles eram homens que serviam de ligação entre os homens e Deus. Tá? Então, são intermediários. Lá no Éden, Deus se comunicava com Adão e Eva de forma direta e contínua. Tá? Só que com o pecado isso foi rompido. E com esse rompimento do relacionamento entre Deus e os homens em razão do pecado, foi-se necessário levantar sacerdotes para que eles intermediassem este contato entre os homens e Deus. Então, o sacerdote ele surge a partir da necessidade de restabelecer o contato entre os homens e Deus. E aí, essa comunicação que antes ela era contínua, ela passa a ser eventual. Então, o contato de Deus com os homens, ele passa a ser um evento mediado pelo sacerdote. O primeiro sacerdote relatado nas Escrituras é Melquisedeque. Tá? Não é falado muito sobre ele. Ele é relatado lá em Gênesis capítulo 14, verso 18, que está escrito ali, em Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A gente não tem muitas informações sobre Melquisedeque. Em seguida eu vou trazer alguns fatos sobre ele, mas é o primeiro momento em que a Escritura fala sobre o sacerdote do Deus Altíssimo, logo em Gênesis capítulo 14. Tá? O Salmo 110, quando se refere a Cristo, ele diz que Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? O que significa que a ordem sacerdotal de Melquisedeque ela é superior à ordem levítica, que é aquela estabelecida através de Arão ali para a conexão do povo de Israel. Então a gente está falando aqui de um sacerdote que está numa posição superior à ordem levítica, e que Jesus se conecta com o Melquisedeque e não com o Levi. Tá? Então isso é importante. Jesus ele é sacerdote para sempre, de forma definitiva, vou explicar isso, segundo a ordem de Melquisedeque. A carta aos Hebreus ela traz um panorama interessante, porque ela vai explicar a relação entre Cristo, Melquisedeque e Abraão. Tá? Então é um texto aqui um pouco mais extenso, tem 10 versículos, só que eu quero ler com vocês para que isso fique ainda mais claro. Tá? Texto de Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao 10, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico.
Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deles. Tá? Então vocês percebem que esse texto aqui, um pouco extenso, ele descreve a relação entre Melquisedeque, Levi e Cristo, mostrando que o sacerdócio de Melquisedeque, portanto, ele é o sacerdócio superior. Tá? Agora, falando um pouco sobre o sacerdócio levítico, o que acontece? Moisés ele entregou a lei ao povo de Israel e instituiu então a construção do tabernáculo. Né? E no tabernáculo era um lugar onde Deus se manifestava de um jeito específico, né? Lá no Santo dos Santos. E Arão e seus filhos foram separados como sacerdotes. Tá? Isso está em Êxodo 28:1. A partir de então, essa seria a linhagem oficial dos sacerdotes. Eles ofereciam ofertas pelo povo de Israel em favor do povo e deles mesmos. Tá? Então eles eram representantes entre Deus e os homens, como eu falei, que é a função do sacerdote, e eles serviam ali de mediador para perdão dos pecados. E Israel também tem uma coisa especial nele, porque Deus separou Israel para ser luz para as nações, uma nação de sacerdotes, não só a linhagem de Levi, mas Israel em si tinha um chamado especial de Deus para ser luz para as nações. O que significa que se Israel cumprisse esse chamado de Deus, seria dispensada a necessidade de uma linhagem de sacerdotes, porque Israel teria correspondido à expectativa de Deus. Tá? E aí eu trouxe o texto de Êxodo que fala sobre isso. Êxodo 19, 5, 6, fala assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, esse texto aqui, ele fala sobre o chamado especial de Israel para ser, então, uma nação de sacerdote. Acontece que Israel é infiel, tá? Então, a gente está contando a história da necessidade de sacerdócio, começando em Adão e Eva, que pelo pecado foi preciso instituir um sacerdote. Depois, Deus instituiu uma linhagem, porque a nação de Israel não correspondeu às expectativas de Deus, e ela foi infiel. Tá? Então, tanto os sacerdotes quanto o povo de Israel, eles foram infiéis a Deus porque se voltaram aos ídolos das nações vizinhas. A gente fez uma série de aulas sobre o panorama do Antigo Testamento e a gente pôde ver como que a nação se voltou contra Deus, vez após vez, escolhendo servir e se submeter aos ídolos das nações vizinhas, e foi isso que Israel fez. Tá? E aí, Malaquias 2, do 1 ao 9, tem um alerta importante sobre isso, e eu separei aqui também para falar com vocês. O texto de Malaquias, então, o profeta, diz assim: e agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com este esterco.
Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, à medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Então percebam que o cenário, tanto de Israel, quanto da linhagem de sacerdotes levantada por Deus, não era bom. O que trouxe a necessidade de um sumo sacerdote, a saber, Jesus Cristo, que pôs fim a essa linhagem de sacerdotes falhos. Tá? Então, temos aqui sacerdotes que tinham o objetivo de serem intermediários entre Deus e os homens, mediadores entre Deus e os homens, para que Deus tivesse relacionamento com esse povo que virou as costas para ele, e eles também falharam em sua missão. E por isso, Jesus foi levantado com esse propósito. Tá? Então, em Jesus, o sacerdócio ele é ressignificado, tá? Porque a nova aliança, que era para onde a antiga aliança apontava. Então, Jesus ele representa a nova aliança e ele é a concretização de tudo o que estava sendo apontado no Antigo Testamento. Tá? Então, não era mais necessário a repetição de sacrifícios, porque o único sacrifício definitivo era Cristo. E ele, como falei, não era da linhagem de Levi, mas de Melquisedeque, como o Salmo 110 diz. Tá? E aí, de forma final, Timóteo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote, quem cumpriu isso de modo perfeito. E aí, chegamos ao sacerdócio universal. Tá? Inclusive, em nenhum momento do Novo Testamento, agora a gente começa eu trouxe aqui um panorama, mais ou menos como que a história bíblica se desenvolve a respeito do sacerdócio, e agora a gente vem como que isso chegou ao sacerdócio universal. Tá? É importante dizer que em nenhum momento do Novo Testamento a palavra sacerdote ela está se referindo aos ministros da igreja. Tá? Então não existe essa ligação, a conexão entre o sacerdote e, por exemplo, o pastor, tá? Ou então o padre. Não existe essa conexão. E o sacerdócio universal ele decorre da interpretação de 1 Pedro 2,9, Apocalipse 5,6, que se cumpre na igreja nos planos de Deus para Israel e é observado quando a gente faz o paralelo lá com Êxodo 19. Tá? E aí hoje nós somos sacerdotes não para sermos mediadores, porque Cristo é o mediador final, mas para sermos proclamadores. Então o ofício sacerdotal ele muda de significado, ele é ressignificado em Cristo e cumprido plenamente. E quando a gente vem para o Novo Testamento, após Cristo, a função do sacerdote ela é distinta daquela de mediador. Então, o sacerdote agora ele é um proclamador. 1 Pedro diz isso, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro nos lembra que nós somos sacerdócio real, mas não é para que a gente possa acumular algum tipo de orgulho disso, mas tem uma incumbência específica, tem um propósito específico. Então, ok, somos sacerdotes. Então, eu tenho um lugar de honra, não. Você tem um ofício, você tem uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a função do sacerdote, ela muda. Por que eu estou falando isso? De forma contemporânea, quando você visualiza um sacerdote, em geral, é alguém descolado do povo, em um lugar de honra, de destaque.
Mas no contexto bíblico não é essa visão. Tá? Então o sacerdote é alguém com um propósito específico. Pois bem, e aí, ok, isso aqui é o desenvolvimento bíblico do que deveria ser a visão do sacerdote. Mas em que momento que a igreja se perdeu? Afinal de contas, o sacerdócio universal foi uma doutrina resgatada na época da Reforma. Antes disso, ela não era vigente. Né? Então teve um período aí em que essa doutrina ela foi suprimida, ela foi, digamos assim, precisou ser redescoberta, ela ficou oculta. E o que aconteceu então nesse meio do caminho? Houve o desvio da igreja. Tá? O ministério ordenado na Idade Média, ele era separado da seguinte forma: havia bispos, sacerdotes e diáconos. Tá? E aí, essa ênfase sacerdotal, ela traz duas consequências. Primeiro, a prática sacerdotal passou a ser o cerne da liturgia e portanto, também a Eucaristia. O sacerdote, naquele momento, ele não vai focar mais em ensino e proclamação, mas ele vai focar na celebração da Eucaristia. E isso vem junto com a doutrina da transubstanciação, que entende que a hóstia e o vinho, né, aquilo se torna efetivamente o corpo de Cristo. Não é simbólico, mas aquilo é de fato o corpo de Cristo. Então veja, se aquilo é o corpo de Cristo, aquilo tem centralidade na celebração, então o sacerdote ele tem esse lugar. Tá? E aí a proclamação, lembrando, conforme 1 Pedro devia ser o propósito principal do sacerdócio, ela é deixada de lado e a Eucaristia ela ocupa esse espaço. Tá? Essa transubstanciação ela foi transformada em dogma em 1215, mas ela já fazia parte da realidade da igreja. Geralmente, a igreja primeiro tinha algo como realidade ali nas suas comunidades locais e depois isso era estabelecido como um dogma da igreja. Tá? E essa autoridade dos sacerdotes, ela foi majorada, ela foi aumentada no Concílio de Florença em 1439, quando foi definido que o sacerdote ele tinha poder para oferecer sacrifício por vivos e por mortos. Então, eles passaram a ser, ou melhor, voltaram a ser mediadores entre Deus e os homens. Voltamos aqui a um passo antes de Cristo. O sacerdote da igreja, na época lá de 1400, 1200, ele parece que ele esquece o significado de Cristo como sumo sacerdote e ele passa a assumir para si o papel de mediador entre Deus e os homens, levando sacrifício pelos vivos, pelos mortos e também celebrando a Eucaristia, que é aquele momento da Eucaristia. Né? Ok. E também a ordenação ela passou a ser vista como um sacramento. Tá? Na igreja protestante nós temos 2 sacramentos, que é a batismo e a ceia, e na igreja católica são 7, se não me engano. Então a ordenação passou a ser dos sacramentos, que é uma ordenança, assim, uma ordem direta de Jesus para a igreja. Então o sacramento ele é elevado a sua posição. Posição essa foi defendida por Santo Agostinho, né, o católico preferido, e Tomás de Aquino também defenderam essa posição em que a gente passa a participar ali do sacerdócio de Cristo. Tá? E aí o que acontece? O sacerdócio ele passa a ser considerado, a ser consolidado como sacramento, mas tem algumas resistências ali daqueles que são chamados pré-reformadores. Tá? Como vocês sabem, a reforma ela surgiu em 1517, mas não quer dizer que foi de uma hora para outra. Isso foi uma construção e alguns homens foram muito relevantes nesse momento. Né? E eu destaco aqui Jan Hus e John Wycliffe, né, que eles foram contra isso. Eles foram contra a interpretação da ordenação como sacramento, mas eles foram repudiados. A opinião deles foi afastada e então o Concílio de Florença ele formalmente definiu a ordenação como um sacramento. Tá? E aí o que acontece, falando já da Reforma Protestante, que é o momento em que Lutero ele redescobre essa doutrina. Tá? Então lembrando, não é uma doutrina nova, não é uma doutrina criada por nós reformados, mas do nosso ponto de vista é uma doutrina que surge da reflexão das Escrituras, para que a gente
tire ela de lá. Então a gente redescobre essa doutrina através aqui dos estudos de Lutero, tá? Em 1520, mais ou menos, ele começa a fazer isso, ele começa, nos seus estudos, delinear a compreensão sobre o sacrifício, sobre o sacerdócio universal, e isso é pautado na justiça passiva da salvação. Porque o que acontece? Se nós somos salvos através de um sacrifício, que os méritos desse sacrifício são impostos a nós, não há que se falar em reiterados sacrifícios feitos pelo povo de Deus, vez após vez que esse povo se encontra. Se somos salvos pelo sangue de Cristo derramado sobre nós não temos que entregar mais qualquer sacrifício. Qualquer sacrifício que façamos não é relevante perto do único sacrifício eficaz. Isso também é reforçado na doutrina em um dos solas, que é o sola fide, que nos lembra que nós somos salvos somente pela fé. Tá? Então, não faz sentido falar em um sacerdote que é um mediador e que oferece sacrifício. Tá? E aí, algo muito importante é que há somente um sacerdócio, esse sacerdócio ele pertence à igreja, e todo o corpo faz parte desse sacerdócio e é por ele responsável. Isso é muito importante, porque a gente tem o hábito, até hoje em dia, até nas igrejas reformadas, de alocar a responsabilidade sobre o pastor, sobre o presbítero, só que não é assim. O sacerdócio é de todos os crentes, o que significa que todos são responsáveis. Não há uma distinção de pessoas, entre classes de pessoas, como existia antigamente. Clero e laicato. Então o clero está acima e a igreja, o povo ali é o laicato. Não existe. Tá? Então todos estão na mesma classe de pessoas e todos são responsáveis. A diferença é que existe uma distinção de funções. Algumas pessoas são levantadas e reconhecidas pela igreja para que possam exercer algumas funções específicas. E algo muito importante é que, na visão de Lutero, o ministério da palavra ele podia ser exercido por qualquer cristão que estivesse no meio de não cristão. Mas na comunidade ele deveria ser feito por aqueles que foram chamados por isso. E Lutero diz algo bem legal. Ele diz assim: o que lhe damos hoje, podemos tirar amanhã. Deixando bem claro que esse ministro ele é levantado pela igreja e da mesma forma também pode ser destituído pela igreja. Ele não ocupa uma posição de sacerdote em que ele está destacado e que dele emanam ordens e que ele, o nosso contato com Deus não é isso, mas a igreja reconhece nele a capacidade de exercer o ofício e coloca ele nesse lugar da mesma forma que também pode destruir. Então, nos lembra de nossa responsabilidade. Tá? Perfeito. E aí, se a gente é sacerdote, é nossa responsabilidade também cuidar uns dos outros para que eles não cheguem à ruína espiritual. Então, se tem um irmãozinho que está faltando as reuniões, se tem um irmãozinho que parece apático, tem alguém que parece que não está conectado com esse momento, que geralmente se ausentar é o primeiro indício que a gente consegue observar. Não é para você falar com a liderança, procura fulano, não é isso. Eu, que sou sacerdote, eu sou chamado para isso. Então eu devo buscar esse irmão, é minha função fazer isso. E isso também significa que seremos cobrados. Tá? Então lembrando, sermos sacerdotes não é uma posição de honra no sentido em que estamos superiores aos outros, mas é uma posição de responsabilidade que recebemos chamado de Deus para cumprir algumas funções. Tá? Então a gente deve servir uns aos outros porque a gente é parte do corpo. E é claro, não faz qualquer sentido ser sacerdote de si mesmo. Né? O sacerdócio ele só pode ser exercido em comunidade. Fora da comunidade não existe como você exercer o sacerdócio. Tá? E Lutero ele elenca ali 3 barreiras fundamentais que foram vencidas com esse sacerdócio universal de todos os crentes. Em primeiro lugar, a autonomia entre o Estado e o poder eclesiástico. Talvez isso não esteja tão presente nos nossos tempos atuais, ou pelo menos eu não consigo perceber tanto, mas na época de Lutero, eles tinham algo chamado interdito. Tá?
que basicamente os papas e os líderes religiosos, eles faziam pressão político-religiosa em cima de nações específicas, regiões específicas, e proibia esses sacerdotes de ministrar os sacramentos. Então, por exemplo, a cidade de Itaboraí, o prefeito fez alguma coisa que não devia, então o Papa vai falar, não, então lá não tem mais os sacramentos, não serão mais celebrados os sacramentos. Mais ou menos assim. Então ele fazia essa pressão, uma confusão do grande de Estado e Igreja. Então isso acontecia naquela época, e ao passo que todos são sacerdotes, isso muda. Esse cenário, eles não estão mais sujeitos ao Papa nesse sentido. Né? Também a autoridade questionável do Papa na interpretação das Escrituras. Né? Isso, se todos são sacerdotes, isso decorre também que a gente não se submete sem questionar uma autoridade superior, e também a corresponsabilidade dos membros em observar e indicar correções contra as doutrinas da Igreja. Né? Então, a gente não está aqui também para se submeter a tudo que é posto, mas questionar. Então, se algo surge que você não entende, você não tem essa visão, é absolutamente justo questionar, conversar com a liderança. Temos espaço para isso. Tá? A respeito da comunicação protestante, temos aqui algumas formas de comunicação que são decorrentes dessa doutrina. Tá? Em primeiro lugar, a tradução da Bíblia para a língua comum. Então, a Bíblia ela deixa de estar somente na posse de alguns homens específicos e ela vai para a igreja. Tá? Então, a tradução ela decorre dessa doutrina também, junto com outras, é claro. Né? Além disso, a centralidade dos sermões. Então, se a nossa função como sacerdotes é proclamar, então o sermão ele tem centralidade. Tá? Ele não é mais a Eucaristia, mas o sermão é o ponto central no culto. Além disso, também comentários bíblicos, né, de forma a tornar acessível a todos reflexões a respeito do texto bíblico. O texto bíblico ele não estão pertencendo somente a uma caixa. E também reuniões para o estudo da Bíblia, seguindo o modelo de 1 Coríntios 14, 26, né, que é a exposição bíblica, formulação doutrinária e treinamento e correção de ministros. Então, essa cultura de estudo bíblico decorre também dessa doutrina de sacerdócio universal dos crentes. Achei bem interessante que o bispo italiano que esteve em Genebra em 1550, então só para situar, a Reforma Protestante foi em 1517, então ele foi na França, Genebra na Suíça, né? Foi na Suíça em 1550, e aí ele relata o seguinte: toda semana, às sextas-feiras, havia um debate na Igreja Maior em que todos os seus ministros e muitos do povo participavam. Primeiro, um deles lia uma passagem da Escritura e a expunha sucintamente. Outro falava o que julgava ser de acordo com o Espírito. Uma terceira pessoa dava sua opinião e uma quarta acrescentava coisas em sua capacidade de análise da questão. Interessante, né? Como que ele relata isso? Um povo que se debruça sobre as Escrituras e reflete sobre as Escrituras, interpreta as Escrituras e o texto passa a ter um papel central. Quando o texto perde o papel central nas celebrações, a igreja se perde. Você percebe que isso é muito claro. Isso aconteceu não só no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, mas pode acontecer nos nossos dias também. Às vezes, nos nossos dias, o texto ele sai do centro das nossas reuniões e assim você percebe a igreja se perdendo, porque ela perde o seu referencial. O nosso referencial é a palavra de Deus. Então isso é muito descrito de um jeito muito bonito aqui. Eu achei bem interessante essa visão da Genebra de 1505. Agora, partindo para a penúltima parte, implicações práticas. Tá? Eu trouxe aqui alguns pontos, acho que eu tenho 5 pontos. Cada crente é um sacerdote. Tá? Significa que nós somos instrumentos de Deus para o cumprimento da sua vontade nesse mundo. Estou chamando a responsabilidade de cada um de nós aqui. Nenhum de nós é um espectador. Não é uma possibilidade ser um crente consumidor, espectador. Nós somos sacerdotes. Temos uma função a cumprir. Então, não podemos sentar em nossas cadeiras e esquentá-las até o fim das nossas vidas e ouvir uma palavra que eu até acho agradável, que eu até gosto. Uma música que é boa. Não é isso. Somos sacerdotes. Temos um ofício e temos um objetivo a cumprir. Ponto 2.
não há uma classe sacerdotal especial que faz a mediação entre a igreja e Deus, porque Cristo fez isso de uma vez por todas. Então, não há que se falar em uma classe de sacerdotes dentro da igreja, tá? Isso não significa, ponto 3, que a igreja não tenha líderes. A igreja tem líderes, mas eles não são intermediários entre Deus e os homens, tá? O pastor não é o intermediário, eles são úteis para o serviço, eles são vocacionados para esse ofício, mas eles não são sacerdotes. E isso também não significa que cada cristão é o seu próprio sacerdote e que possui o direito de julgamento privado. O tema ele é sempre tratado no plural, uma vez que um sacerdote descolado do corpo ele perde a razão de ser. Então você só é sacerdote dentro da igreja, não existe sacerdote da sua própria vida. Né? Isso aí enfim, não faz nem sentido. E por fim, os pastores não devem exercer o seu ministério com excesso de autoridade e afastamento dos membros. Essa postura ela é muito recorrente em nossos tempos, tá? Então por isso que eu trouxe isso e faz com que a gente volte aos erros do passado. Pastores celebridades, pastores que se descolam da sua igreja, eles são um evento, a chegada dele naquele lugar é um evento, ele chega ao cúmulo de um membro nunca ter falado com o pastor, não ter acesso ao pastor, não conseguir marcar uma conversa com o pastor, e isso é retroceder. Tá? O pastor necessariamente é um sacerdote como todos são. Ele não é diferente, ele não deve ocupar uma posição de destaque dessa igreja. Não é possível pastorear assim. Né? Então ele está ali ocupando uma posição de celebridade diferente. E aí, por fim, já caminhando para o final bem rapidinho, eu quero trazer algumas implicações para nós como batistas, tá? Então, porque a gente vai falar assim, ok, o sacerdócio universal, eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi que nós somos chamados para sermos sacerdotes, mas até onde vai? Até onde eu posso ir? Até o que eu posso fazer como sacerdote? E eu trouxe aqui 3 temas que eu entendi serem mais relevantes dentro do nosso contexto, que são os seguintes: a pregação, o batismo e a ceia. Tá? Pregação, batismo e ceia. E aí agora, não é o momento, por exemplo, para a gente debater se deveria ou não ser assim, porque isso abre um leque, na verdade. Então, não é que essa discussão não pode existir, ela pode existir. Mas a gente não consegue abrir esse novo universo aqui, que aí seria debater as razões bíblicas pelas quais foi definido assim. Pode ser um tempo futuro. E também pode conversar sobre isso. Mas eu trouxe aqui uma exposição do que a Confissão de Fé Batista de 1689 traz para nós, que é a confissão de fé que a gente adota como igreja. Tá? Então a gente segue esse padrão. Sobre a pregação, ela diz assim: embora a tarefa de serem diligentes na pregação da palavra seja, por definição de ofício, uma incumbência dos bispos, pastores, bispo e pastor é intercambiável no escritor, tá? Das igrejas, a pregação da palavra não está confinada exclusivamente a eles. Outras pessoas que tenham sido dotadas e preparadas pelo Espírito Santo e que também tenham sido convocadas pela igreja podem e devem ocupar-se com a pregação. Então, a pregação é um ambiente em que nós compreendemos que, embora seja exercida prioritariamente e majoritariamente pelo ministro, ou seja, pastor, ela também pode ser exercida por membros que são reconhecidos, preparados pelo Espírito e convocados pela igreja para essa função. Tá? Então, essa é a visão da Confissão de Fé Batista de 1689. Há bases bíblicas para isso. Eu não coloquei ali e também não vou fazer a leitura porque sem acompanhar fica difícil, mas se quiser eu passo. Tá? Está no capítulo 26, parágrafo 11 da Confissão de Fé. E sobre o batismo e a ceia, qual que é a ordem da confissão? Estas santas ordenanças devem ser ministradas somente por aqueles que para isso estejam qualificados e sejam chamados por um comissionamento de Cristo. Então há aqui uma visão mais restritiva. Tá? Então, ao passo que a palavra ela pode ser pregada em uma ocasião de culto por outras pessoas que tenham sido reconhecidas,
A Confissão de Fé Batista entende que o batismo e a ceia são exclusivas dos ministros, a saber, pastores. Tá? Então essa é a interpretação que a CBI vem seguindo, né? Então a gente segue dessa forma, e se tiver alguma visão diversa, a gente justifica contigo, né? Essa é uma convenção, tá? Então a confissão de fé, homens piedosos se juntam, trazem argumentos bíblicos e decidem com base nele. Então é uma convenção. Existem confissões que entendem de forma diversa. Então, por exemplo, entende que a pregação deveria ser só dos ministros. Então isso é uma visão possível também. Não é um ponto taxativo das escrituras, né? Se não me engano, os presbiterianos não têm espaço à pregação para aqueles que não são ministros orderados. Então é uma visão de cada uma das igrejas, e nós batistas assumimos dessa forma. Assim, a gente termina a aula de hoje sobre o sacerdócio universal.